Olá, eu sou a professora Kitty Guedes e no vídeo de hoje a gente vai fazer um exercício envolvendo a relação fundamental da trigonometria. Tá ligando o nome à pessoa? Relação fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado de um arco mais o cosseno ao quadrado do mesmo arco é sempre igual a 1, né? Vamos lá? Bom, olha o que o exercício está pedindo. Calcule seno x e cosseno de x, sabendo que 3 cosseno x mais seno de x igual a menos 1. Peraí. Bom, esse exercício está nos fornecendo uma relação entre o cosseno e o seno de um arco. Detalhe, hein? A gente não sabe mais nada a respeito desse arco, ou seja, a gente não sabe nem em qual quadrante está esse ângulo. Bom, beleza. Eu tenho uma relação envolvendo duas coisas que são o cosseno de x e o seno de x. Com uma relação apenas, eu não vou conseguir descobrir o valor deles. Eu preciso de outra relação, que nada mais é do que a relação fundamental da trigonometria. Portanto, a gente vai ter que resolver o sistema formado por 3 cosseno de x mais seno de x igual a menos 1, que foi a informação fornecida pelo problema, e cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1, que é a relação fundamental da trigonometria, certo? Bom, aí a gente tem vários modos de resolver esse sistema. Um deles é, vamos isolar o valor, por exemplo, do seno de x na primeira equação para substituir na segunda. Então, da primeira equação, a gente tira aqui, seno de x vai ser igual a menos 1 menos 3 cosseno x. E aí, esse valor do seno que a gente encontrou, a gente vai substituir aqui na segunda equação. Então, vai ficar, ó, cosseno ao quadrado de x mais o seno, que é isso tudo, menos 1 menos 3 cosseno de x elevado ao quadrado igual a 1. Agora, nessa equação aqui, a gente só tem uma variável, que é o cosseno de x, né? Então, vamos resolver isso. Vai ficar cosseno ao quadrado de x mais, eu tenho menos 1 menos 3 cosseno de x elevado ao quadrado. Isso aqui a gente tem que fazer o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo, né? Quando fizer o quadrado do primeiro, vai ficar mais 1, porque menos 1 ao quadrado dá positivo. E uma coisa que vocês têm muita dúvida é como é que faz com o sinal no 2 vezes o primeiro pelo segundo. Por quê? Porque às vezes vocês ficam querendo decorar fórmulas e a gente não precisa decorar fórmula. É só a gente fazer a regra de sinais. Então aqui, ó, 2 vezes o primeiro, que é negativo, vezes o segundo, que também é negativo, vai ficar positivo. Então fica menos 2 vezes menos 3, vai dar mais 6 cosseno de x. Mais o quadrado do segundo, mesmo ele sendo negativo, como está o quadrado, vai ficar positivo. Então, mais 9 cosseno ao quadrado de x igual a 1. Vamos ver o que dá para a gente juntar aqui? Cosseno ao quadrado de x mais 9 cosseno ao quadrado de x vai ficar 10 cosseno ao quadrado de x mais 6 cosseno de x. Aí, ó, mais 1 com esse 1, que quando passar primeiro mesmo vai ficar menos 1, vai cancelar. Então, isso aqui vai ficar igual a 0. Deixa eu ver essa equação. 10 cosseno ao quadrado de x mais 6 cosseno de x igual a 0. Isso aqui é uma equação do segundo grau. É uma equação do segundo grau em cosseno de x. Ou seja, cuja variável é o cosseno de x. E a equação do segundo grau é essa, que é incompleta. Então, para resolvê-la, basta a gente colocar o cosseno de x em evidência. Na verdade, a gente poderia até colocar 2 cosseno de x, né? Já que aqui é 10 e aqui é 6. Mas tanto faz. Aí você escolhe como é que você prefere. Eu vou colocar só o cosseno de x em evidência. Vai ficar cosseno de x, que multiplica. Aqui na primeira parcela, fica 10 cosseno de x, mais na segunda parcela, vai ficar 6, igual a 0. Para que o produto de dois números dê 0, é necessário que pelo menos um deles seja 0. Ou seja,
Se cosseno de x vezes 10 cosseno de x mais 6 dá zero, é porque pelo menos um deles tem que ser zero. Logo, ou o cosseno de x é zero, ou o outro fator, que é o 10 cosseno de x mais 6 igual a zero. Daqui, cosseno de x igual a zero, já foi, né? Já descobrimos o valor do cosseno. E aqui, a gente vai ter 10 cosseno de x igual a menos 6. Então, cosseno de x é menos 6 décimos, que simplificando, menos 3/500. Encontramos dois valores para o cosseno. Cosseno de x é zero ou cosseno de x é menos 3/500. O que o problema pede, hein? Calcule seno x e cosseno de x. A gente não quer encontrar o valor do x. Basta a gente encontrar o seno do x e o cosseno de x. Bom, o cosseno a gente já encontrou. Para encontrar o seno, é só a gente pegar cada um desses valores e substituir em alguma das equações. Por exemplo, nessa de cá, né? Então, quando o cosseno de x for zero, vou substituir aqui e vou encontrar que o seno de x vai ser menos 1 menos 3 vezes zero, vai dar menos 1. Então, a nossa primeira solução é cosseno de x igual a zero e seno de x igual a menos 1. Segunda solução, quando o cosseno de x for menos 3/500, a gente vai ter seno de x, vamos substituir lá. Vai ficar menos 1 menos 3 vezes menos 3/500. Isso aqui vai ficar menos 1 mais 9/500, que quando a gente tirar MMC, ó, aqui é 5, né? Aqui o denominador é 1, então vai ser por 5. Então, fica menos 5 mais 9. Vou escrever aqui, né? Menos 5 mais 9, que vai dar 4/500. Portanto, a nossa segunda solução é cosseno de x igual a menos 3/500 e seno de x igual a 4/500. Então, aqui a gente encerra o nosso exercício e o nosso vídeo. Agora você tem que treinar, hein? Fazer mais exercício.